Damos início ao nosso estudo, pedindo a tua presença, pedindo a presença do teu Espírito, pedindo que o teu Espírito se coloque no nosso meio, nos dando a direção, nos abençoando a nossa mente, para que tudo que vai ser falado nesse estudo nós possamos guardar na mente e no coração. Que esse tempo seja um tempo de qualidade, um tempo de cura, um tempo de renovo para cada uma de nós. Que o Senhor venha nos visitar, visita aquelas que não conseguem entrar, mas têm o desejo, visita aqueles que ainda não têm o desejo de estudar a tua palavra. E hoje, Senhor, eu te peço, visita a nossa professora onde ela está, que ela possa estar bem, cuida da saúde, cuida da sabedoria, e visita também a nossa nova professorinha. Que o Espírito venha falar com ela e venha falar através dela, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações, nos guiar com teu Espírito Santo. Venha nos ensinar, meu Deus, porque toda sabedoria provém de ti. Tudo vem de ti, Senhor. Que o Senhor, Pai, nos capacite, coloque as palavras na nossa boca, faça com que essa aula seja uma bênção, meu Deus. Abençoe a nossa professora, onde ela está, que ela, Pai, aprenda muito lá, que ela curta muito essa viagem, que o Senhor a livre de todo mal, o grupo dela de todo mal, de toda doença, meu Deus, em nome de Jesus. Abençoe cada uma das minhas irmãs, nos ajude, meu Deus, a dar essas aulas, porque nós não estamos preparadas, mas é o Senhor quem nos capacita todos os dias, meu Pai. Que seja, Pai, uma noite de comunhão, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, minha gente. Eu vou pedir licença para vocês, talvez fique um pouco confuso, mas vai dar certo. Só deixa eu ver aqui uma coisinha para fazer a introdução. A gente vai ler direto ou quem vai fazer a leitura? Vai ser em qual Bíblia? Uma das leitoras daí, ela lá. Pastora Terezinha é a leitora. Sim, posso ler. Pode ler? É a Bíblia normal, o capítulo, né? Tá 38. Essa daqui é a RC, viu? É a normal, né? Almeida Corrigida? É a normal. Tá. É o capítulo 38 ou 39? 38. Ah, tá. Eu vou fazer aqui uma breve introdução para ver o que a gente tinha falado anteriormente. Tá. Ai, eu tenho meu óculos. Opa. Gente, não pode ler em cima, não pegar meu óculos. A gente viu, então, os 4 debatedores das teses, né, contra Jó, em que falava que Jó era um pecador e, por conta disso, ele deveria pagar pelos seus pecados, e Jó estava omitindo seus pecados, por isso que ele estava sofrendo diante de Deus. Uma das curiosidades que eu achei foi que, na verdade, o Eliú é o último debatedor. Alguns estudiosos dizem que ele foi introduzido no livro de Jó porque o terceiro amigo, que é o Zofar, se eu não me engano, o Zofar, o último argumento dele é muito... qual que eu vou falar aqui, que é a palavra? É muito forte. Então, assim, a Bíblia achou que os judeus, quem ia ler essa história, não ia se conformar com as teses dele. Então, inseriram o Eliú, que acaba tendo argumentos prolixos sobre a defesa de Deus, para que mantivesse a réplica de Jó. Porque quando você vai analisar, são o total de 9 discursos e 9 réplicas com relação a Jó. Esse é um fato somente dos estudiosos, porque nunca encontraram o livro original que fala sobre essa teoria, tá? Mas é só para a gente saber que isso existe na discussão doutrinária bíblica, teológica. Porque eles acham realmente o Eliú muito prolixo, e ele não era um amigo de Jó. Ele aparece no livro, né? Então, por isso que alguns falam sobre isso.
porque o Eliú, ele vem com os mesmos argumentos dos 3 amigos de Jó, só que ele vai acrescentar a punição divina, falando que Jó passa por tudo isso por conta da punição divina. Essa é só uma introdução para a gente falar que o ciclo de debates ele acabou, porque quem vai falar agora no capítulo 38 é Deus. Deus responde Jó, mostra grandeza e sabedoria. Só um minuto que a área quer participar aqui da aula, vocês estão vendo, né? Era mais essa introdução que eu ia falar, que a fraqueza do livro de Jó é que agora, como Deus ele vai responder, a gente vai falar sobre alguns argumentos de Jó. Ele fala que Deus ele vai responder Jó. Aqui no livro que eu li, ele fala sobre humilhar Jó. Eu acho que não. Eu acho que é mais um esclarecimento sobre o poder divino e sobre essas questões. O livro de Jó, a fraqueza dele é que Jó ele clama muito pela morte, né? Só que ele não fala sobre a vida pós-morte, que é das questões sobre ele. E a esperança para além do túmulo, que é quando a professora fala, né, que é Jesus que traz essa questão para a gente, do pós-túmulo, a esperança que a gente tem da vida eterna. Então, depois disso, a gente tem uma introdução sobre o argumento do que a gente vive nessa vida e se reverte na vida eterna. Naquele momento, ele não se conformava por conta disso. E no capítulo 38, a gente vai ter 2 pontos importantes. O discurso de Deus, a voz saída do redemoinho, que é a presença manifesta do Senhor, e que Deus é o Todo-Poderoso e Majestoso. Jó percebe sua pequenez e reconhece a vaidade de suas palavras. Um ponto também interessante é que durante todo o livro de Jó, ele procura um defensor. E a gente sabe que o nosso único defensor é Jesus Cristo, que veio posterior a Jó. E aqui Deus ele vai responder para ele com o papel de inquisitor. O inquisitor, antigamente ele era o responsável por conduzir a investigação, acusar e julgar. Hoje a gente tem essa separação. Quem investiga não acusa e quem acusa não julga. Porque Deus ele é o juiz. Mas aqui nesse caso ele está com os 3 papéis. Por isso que quando a gente se reporta lá o capítulo 2 de Jó, a gente tem essa introdução de que o diabo ele chegou até Deus para pedir para meu Deus, fugi a palavra. Tocar na vida de Jó, né? Tocar na vida de Jó. Para não atormentar, né? Mas para que Jó fosse testado diante de Deus. E Jó não tinha culpa, não tinha falhas, porque ele não tinha pecado. A tese dos amigos deles, elas não são erradas, elas são teses até coerentes, porque ela tem a tese do fruto, né? Aquilo que você planta, você colhe. Então, se você plantou o pecado, você vai colher uma coisa desagradável. Mas o caso de Jó é diferente, até que nos faz refletir que a nossa vida diante de Deus é uma retidão, que a gente pode se arrepender e Deus pode nos perdoar totalmente. Sobre isso. Aqui no capítulo 38, a gente vai ter 2 metáforas em que Deus ele vai falar com Jó. Uma delas é a metáfora da construção, que a gente vai falar sobre a origem e sobre a questão da natureza de Deus, porque Jó ele traz muito sobre isso nos seus argumentos e Deus vai fazer algumas correções
para Jó sobre isso. E a segunda metáfora é sobre o ventre. Só que essa metáfora sobre o ventre, ela vai falar mais sobre a natureza. O autor aqui, ele dividiu sobre essas duas questões, mas ela acaba se remetendo à primeira, que é da construção sobre a origem. Essa é a introdução que eu vou fazer para vocês e a gente pode começar a leitura. Ficou claro ou está muito confuso? Tá claro. Ok, então vamos lá. Ih, parei que não está funcionando. Pode ir. Lê do 1 até... Deixa eu ver aqui. Como eu falei para vocês, eu não ia dessa aula, eu só estava estudando por mim mesma, então por isso está meio confuso. Lê do 1 ao 3, só para a gente pegar a introdução. Porque a partir do versículo 4, a gente entra na primeira metáfora, que é da construção, em que a gente vai falar sobre a origem. Tudo bem. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem. Perguntar-te-ei e tu me ensinarás. Só 3, até o 3, né? Isso. Quando a gente estava na aula passada, né, a professora até introduziu essa questão do redemoinho, porque várias vezes a gente vê Deus se manifestando como redemoinho, que é a força da natureza, né? Tem uma questão aqui que eu achei bem interessante, que, ironicamente, os filhos de Jó, eles foram mortos por uma tempestade. E algumas versões bíblicas, eles aparecem como tempestade, essa presença de Deus. Essa tempestade, ela pode não ser um elemento físico natural, ela é só uma forma da Bíblia se manifestar por uma experiência mística. E aqui Deus ele vai começar a falar com ele, que a gente vai começar a ver, ó. Esse primeiro ponto, a gente vai ver agora a sabedoria do Criador. O Jó, ele vai ser silenciado em seus argumentos, porque Deus ele vai falar sobre o seu poder. Deus ele tem o poder cósmico, hipotátomo, vai falar sobre o hipotátomo no capítulo 40, que a gente vai ver só na semana que vem. O Leviatã, no capítulo 41 também, que é da semana que vem. E os inimigos inimagináveis também, que está no capítulo 41. Tem muitas perguntas que são feitas no livro de Jó e elas são deixadas sem respostas. E aqui, ó, a gente vai ver, então, a primeira questão do versículo 4, que eu falei para vocês, que é a metáfora da construção, vai falar sobre a origem de Deus. No versículo 15, ou 5, sobre a construção. E o terceiro sobre o sexto sobre a base dessa construção. E o quarto é sobre a pré-criação. Se existia uma terra antes da manifestação de Deus em Gênesis 1. Então vamos explorar esses 4 primeiros versículos. Vamos ler então eles do versículo 4 ao versículo 7, por favor. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-nos saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas
das alvas juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Quando a gente fala aqui, ó, a origem de Deus, no versículo 4, ele vai falar sobre o alicerce, que é o processo que nenhum ser humano pode sondar. Onde estava tu? Esse é o questionamento, a primeira pergunta. Jó é chamado a refletir sobre as eras passadas. E como eu falei, ele fala muito sobre a questão da natureza, né, nas suas respostas. E quando a gente vê em Hebreus, capítulo 1, o versículo 10, ele fala: a terra e os céus são obras de Deus. Então, a origem da terra não tem que ser questionada, porque ela veio do Criador, do Arquiteto Supremo, de quem está enxergando tudo e todos. A construção, no versículo 5, quando ele fala: quem lhe pôs as medidas? Tá aqui. Ó, quem lhes pôs as medidas? Aqui a gente fala sobre as medidas da Terra. Lá no passado, eles não tinham conhecimento científico suficiente para saber a respeito dessas questões. Então, eles usavam que eles tinham conhecimento filosófico, científico, naquela época em que eles achavam que a Terra não era redonda, a Terra era triangular. Então, ela tinha um começo e ela tinha um fim. Só que Deus é tão maravilhoso que a Terra é redonda e a medida dela, hoje a gente tem essa medida, mas ela não é muito exata sobre isso. Que era uma questão também que Jó não podia questionar. Então aqui a gente tem que olhar esses versículos com uma base não só lá no passado, mas com a evolução científica e com o conhecimento que a gente tem hoje. E a gente vai ver que tem questões que até hoje elas não são solucionadas cientificamente, porque elas pertencem somente a Deus. Deus ele não permitiu que a gente tivesse esse conhecimento. Quando fala aqui do alicerce, no versículo 6, é sobre essa questão, né? Quando a gente funda um prédio, a gente tem um alicerce forte para que não derrube. Quando a gente vê a Terra no universo, ela está no meio do nada. Você não tem algo que a sustente. Então é algo desconhecido sobre esse alicerce. Por isso que esse alicerce ele vem de Deus. Tem até aqui uma anotação que eu achei interessante. Os fundamentos da Terra estariam, de alguma maneira, fixados em algo por baixo, tal como ocorre com as edificações terrestres. Mas ninguém sabia à época de Jó, nem sabe sobre essas coisas hoje. Por isso que quando a gente vai estudar cosmologia, a gente entra no nada do universo, porque não existe essa sustentação sobre a Terra. Então é algo desconhecido para nós. Por isso que Deus ele vem responder os questionamentos de Jó e o silencia, porque ele falou muita coisa que ele não deveria ter questionado a Deus sobre essas questões. Tanto que em Jó 26:7 está escrito assim, ó: ele estende o norte sobre o vazio e faz parar a terra sobre o nada. Então a base, o alicerce, foi realmente discutido ali no livro de Jó. E no versículo 7, ele fala sobre a pré-criação. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam. Quer ver, ó? Oh, meu Deus. Aqui. Não deu para ver, né? Mas tá aqui, ó. No versículo 7. Aqui faz a gente refletir se houve uma pré-criação antes de Deus criar mesmo a Terra, que
o autor sacro, ele não fala sobre uma divisão entre forças do bem e do mal, né, nessa criação. Mas ele fala sobre forças angelicais. Então, assim, os anjos habitaram na Terra antes da Terra se formar terra para que nós humanos pudéssemos habitar, e Deus, de fato, estruturasse tudo isso para nós. Eu achei bem interessante também que tem aqui uma pesquisa falando que antes de Deus criar a mesma Terra, em que ele fala haja luz e cria o Sol, não existia esse Sol. Então, se esses anjos habitassem aqui, a estrela mais próxima seria Mercúrio ou Vênus, porque eles não precisam de toda essa manutenção terrestre que a gente tem hoje. Alguns estudiosos também, eles supõem que a alma humana ela fosse pré-existente, diferente dos anjos antes da queda deles. Então, que a gente já existia antes da gente nascer, tanto que em Jeremias está lá, né? Eu te conheci antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe, em que nós todos somos um projeto, um propósito de Deus. E é isso, esses pontos. Agora a gente vai ver os outros pontos sobre isso, que são os mares, as nuvens, a extensão da natureza, né? Os mares, as nuvens, a terra e os ciclos do dia e da noite. E os mananciais. Então, a gente vai ler até... Deixa eu ver aqui. Até o versículo 16, certo? Certo. Por quem encerrou o mar com portas quando transbordou e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por envolvedouro? Quando passei sobre ele o meu decreto e lhe pus portas e ferrolhos, e disse: até aqui virás, e não mais adiante. E aqui se quebrarão as tuas ondas, e aqui se quebrarão as tuas ondas orgulhosas? Ou desde os teus dias deste ordem à madrugada? Ou mostraste à alva o seu lugar, para que pegasse nas extremidades da terra e os ímpios fossem sacudidos dela? Você falou até o 12, né? Até o 16. Ah, tá. E se transformasse como barro sob o selo e se pusessem como vestidos. E dos ímpios se desvia a sua luz, e o braço altivo se quebrante. Ou entraste tu às origens do mar, ou passeaste no mais profundo do abismo? Quando a gente lê só o texto seco, a gente fica meio patinando, né? Porque é um texto poético mesmo, né? Então vamos lá. Quando ele fala no versículo 8, ou quem encerrou o mar com portas, vamos lá ver o 8. Ou quem encerrou o mar com portas, quando se rompeu e saiu da madre. Você vai ver assim que durante o texto eles vão falar muito sobre as águas, principalmente sobre o mar, porque o mar tem muito mistério sobre Deus. Ninguém sabe o que existe de fato nas profundezas do mar. Ele é muito misterioso para o homem até hoje. Então, assim, você vê que a ciência ela avançou desde a época de Jó, mas ela não responde todas as perguntas, né?
aqui o mar, ele é retratado pela metáfora do nascimento. Quando a gente vai lá para Gênesis 1, em que Deus separou as águas. Então, Deus também separou esse mar. Porque tem um entendimento que fala que o mar, ele brotava da terra. Mas não, quando você vai ler a Bíblia, Deus, ele separa essas águas. Então, você tem a água do mar, você tem as águas do céu, e você tem a água dos mananciais. A gente vai chegar lá nos mananciais no final do capítulo. E são águas diferentes. São águas que servem cada uma para um propósito, para a vida na Terra. Com relação às águas sobre os céus e a separação entre as águas, a gente pode consultar o Salmo 148,4 e Gênesis, capítulo 1, o versículo 6 e o versículo 7. Tem a... Deixa eu ver aqui. Uma coisa curiosa também é que naquela época em que eles não sabiam que a Terra era redonda também, eles não faziam ideia da existência do Polo Norte, em que você tem o gelo concentrado também, que é mais água sobre a Terra. Então, aquilo também era desconhecido, que é mais uma espécie de água no oceano, né? E não tem como explicar tudo isso, porque é aquela música, né? Ninguém explica Deus, ninguém explica a criação que ele fala. No versículo 9, ele vai falar sobre as nuvens. Ó, quer ver? Ó? Ele coloca aqui, ó, nuvens sobre a sua vestidura. Então, ele tem uma alegoria em que ele fala que o mar era o recém-nascido, ele teria que ser vestido. E essa vestimenta dele seriam as nuvens, a roupa desse mar. Tanto que hoje a gente estuda e vê que as nuvens, elas são formadas por partículas de água. A chuva, ela vem dessas partículas de água do oceano também, que é o que traz vida sobre a Terra. Porque a água do mar evaporou, formam as nuvens de chuva, né? Eu não vou saber explicar sobre isso na ciência exata, mas só para a gente ter uma ideia. No versículo 10, ele fala também sobre a terra aqui, ó. Quando eu lhe tracei limites, ele fala sobre os continentes em si, né? Sobre a própria terra e o mar que está ao redor dela. E a separação que a gente tem o poder da natureza, né? Por mais que a gente tenha essa imensidão de água e aconteçam fenômenos naturais, o mar, ele não tomou conta da terra, porque a gente tem esse equilíbrio natural em que Deus é o centro de tudo, né? Em que ele fez esse equilíbrio. Por isso que são questionamentos em que a gente não tem resposta. Hoje a gente tem alguns estudos que falam movimentação de clima, de vento, mas existe um estudo de que o mar vai tomar uma parte do continente ainda, que a gente tem o descongelamento das geleiras, mas ele não vai tomar todo espaço de terra, porque cada coisa está no seu perfeito lugar. Então, Deus, ele impõe essas restrições, né? Então, o poder de Deus, ele contém os mares nos seus devidos lugares e ele diz, não passeis daqui. Tanto que o mar, ele pode até avançar sobre a praia, só que ele não toma o continente. Existem alguns estudos teísticos, né, que vão responder essas questões lá de Jó,
é que, como eu falei lá no começo, hoje a ciência ela avançou. Então, a gente também tem que olhar com esse olhar da ciência, do avanço científico, e não se ater, por isso que o Jó é considerado um livro poético. Ele traz as coisas do conhecimento da época dele, mas ele traz muito em tom de poesia. O versículo 12 e o versículo 13, ele vai falar sobre os ciclos do dia e da noite. Cansei, desculpa. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tá os teus dias desde a ordem à madrugada. E a pegasse a extremidade da terra. Aqui tá para mim, eu não sei qual é essa linguagem. Acaso desde que começaram os teus dias, que são ciclos, né? Jó, ele queria que Deus o chamasse para o tribunal, para ver a injustiça, para ver o porquê que ele estava sendo punido sem causa, né? Só que ele colocou alguns questionamentos na sua indignação, em que confrontava um pouco o poder de Deus. Por mais que Deus entenda essa questão do que ele estava vivendo, a gente não tem que desafiar e confrontar o Criador, né? Porque ninguém gosta de ser confrontado, ainda mais o Todo-Poderoso. Mas é que ele vai respondendo de forma a ajustar os pensamentos de Jó, né? E com relação aos ciclos do dia e da noite, a gente não fala só do dia e da noite em si. A gente fala sobre a luz e as trevas. Porque um dos muitos questionamentos era em relação aos ímpios. E os ímpios, eles odeiam a luz porque elas interferem nas suas atividades, que são perversas, no caso, né? A gente também faz até a referência em João 3,19. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Isso explica muito a questão dos ímpios, quando eles discutem que o ímpio fez isso, o ímpio fez aquilo, o ímpio colheu mal. Porque essa é a teoria da lei da colheita, que não se aplicava ao caso de Jó. Já ali tinha essa exceção de fato. A verdadeira luz, ela é retirada dos ímpios porque eles fizeram das trevas as suas luzes, né? Aqui no versículo 15, é isso, ó, dos perversos se desvia a sua luz. Também. Aqui, ó. E dos ímpios se desvia a sua luz. Alguém falou alguma coisa? Não? E dos ímpios se desvia a sua luz. Por isso que a gente fala que os ímpios fizeram a verdadeira luz dele as trevas, que é a referência de João que eu falei lá para vocês, no capítulo 3, versículo 19. Porque eles têm a alma deles na noite, onde tem o seu caminho dedicado à maldade, que era o oposto de Jó, né? Por isso que a gente fala sobre o ciclo do dia e da noite, não só como a lei natural, mas uma questão espiritual também. E no versículo 16, a gente vai falar sobre os mananciais. Acaso entraste nos mananciais do mar? Aqui ele tá, né? Entraste tu às origens do mar. Porque antes do mar se formar, a gente sabe que, bem, tem a formação do mar, mas tem vários rios que desembocam no mar, né? Que é onde a gente inicia, lá no versículo 8, que a gente começa a falar das águas, e ele desemboca aqui. Que tem algumas teorias que falam, principalmente no passado, que o oceano
ele surgia do interior da Terra, né? A gente sabe que hoje não mais. A gente tem a questão do magma no centro da Terra, só que tem tanta água no oceano que até hoje a gente não sabe o que tem no final do oceano de tão profundo que é em alguns locais. Tem uma ideia aqui do Adam Clayke, que as ideias que através do fundo poroso do oceano, águas novas fluíam constantemente. Também tem essa questão que do próprio oceano surgem novas águas. Se é verdade, eu não sei, gente. Eu não sou da área científica, mas eu achei interessante essa questão, para a gente ver como é tão complexa as águas e a natureza. E que Deus é o Senhor das profundezas. E que ele julga de acordo com as leis morais dele. Agora a gente vai ver, ainda nessa metáfora da construção, as portas da morte, que é onde eu dei a introdução lá, em que antigamente não se tinha essa esperança, né? O livro de Jó, ele não fala da esperança da vida após morte, a gente veio ter isso com Jesus. E depois do livro de Jó, com os novos profetas que começaram a falar sobre isso. As dimensões da Terra, ele vai falar aqui novamente, que foi quando eu citei alguma coisa sobre as bases da Terra, né? Sobre que no passado eles achavam que era retangular, a gente sabe que hoje ela é redonda. O nascer e o pôr do sol. Ele vai falar novamente sobre as águas, mas dessa forma, na forma de chuvas, neve, granizo, vento e relâmpago. São essas questões. A gente vai ler agora, então, até o versículo 22. Não, 20... Pode ler até o 28. Tá. Ou descobriram-se-te as portas da morte, ou viste as portas da sombra da morte? Ou com o teu entendimento chegaste às larguras da terra? Faze-mo saber, se sabes tudo isto. Onde está o caminho, onde mora a luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar, para que as tragas aos seus limites e para que saibas as veredas da sua casa? Acaso tu o sabes, porque já então eras nascido, e por ser grande o número dos teus dias? Ou entraste tu até aos tesouros da neve e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até ao tempo da angústia, até ao dia da peleja e da guerra? Onde está o caminho em que se reparte a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu para a inundação um leito e um caminho para os relâmpagos dos trovões, para chover sobre a terra, onde não há ninguém, e no deserto em que não há gente, para fartar a terra deserta e assolada, para fazer crescer os renovos da erva? A chuva, porventura, tem pai? Ou quem gerou as gotas do orvalho? Deixa eu ver aqui. As portas da morte, né? A gente já falou lá no início. Porventura te foram reveladas as portas da morte, que é uma das perguntas, né? No versículo 18, que fala sobre as dimensões da Terra, a gente também já respondeu isso lá no início, que eles não tinham essa informação sobre as dimensões da Terra. No versículo 19, que fala sobre o nascer e o pôr do sol. Uma coisa interessante aqui é que eles também não tinham conhecimento das 4 estações.
quando eles falam desse versículo do nascer do pôr do sol. Eles tinham conhecimento só de 3 delas e elas não eram muito ajustáveis. Por isso que a ciência ela veio se convalidando ao longo do tempo. No versículo 22, que ele fala das chuvas, neves, granizo, vento e relâmpago, ele vai falar sobre o clima em si, né? Que quem controla o clima, o tempo, é Deus. E a gente não consegue fazer esse controle. Que Deus ele tem o controle sobre todas as coisas na Terra. Da mesma forma que ele tem controle sobre o clima, ele também tem o controle sobre as nossas vidas. É ele quem permite as coisas acontecerem, né? Tem um versículo que eu não sei onde fica, que fala que Deus ele não nos dá uma prova maior do que a gente possa suportar. No caso de Jó, foi dada essa prova para ele porque ele podia suportar. Isso a gente vê lá no início, né, na introdução do capítulo. O interessante também é que ele sempre vai falar aqui do relâmpago, né, do relâmpago poderoso, e como no passado eles iam Deus como esse relâmpago imprevisível também. Mas isso é conhecimento antigo, né? Achei interessante essa parte aqui, ó, do 25, ó. Quem abriu para a inundação um leito e um caminho para os relâmpagos e trovões, né? Que fala que as fortes chuvas e como os rios são formados, que isso vem de fato de Deus, né? É o equilíbrio natural, que é o nosso Deus quem está por trás disso. Porque Deus ele se preocupa conosco, né? Com a criação. Ele vai falar no versículo 28 até a questão do orvalho, né? Que o orvalho ele forma gotas sem chuva, né, da própria natureza dele, que a água ela está disponível. E aqui a gente pode concluir, né, que a gente tem sempre que nos humilhar e nos colocar diante de Deus, que é 1 Pedro 5,6. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em seu tempo, os exalte. Que é onde ele começa a responder Jó, e vai dar o início da exaltação de Jó, né? Jó ele foi muito humilhado, ele teve agora que se calar para ouvir a Deus. Às vezes a gente precisa ficar em silêncio de fato para ouvir a Deus, e ele vai ser exaltado lá no fim. No versículo 29, aqui ele é complicado, igual eu falei para vocês. Ele entra na segunda metáfora, que é a metáfora do ventre. Ele vai continuar falando sobre a natureza, sobre os oceanos nascem do ventre da Terra, de acordo com a ciência da época de Jó. Que aí ele vai falar sobre os depósitos de gelo, que eu já comentei com vocês. E aqui, ó, ele vai responder um pouco sobre o que Eliú falou, que o Senhor é representado como uma mãe. Que Deus, ele é a mãe e o nosso pai, né? Que Deus, mediante seu hálito, formou toda a geada. Essa metáfora do ventre, ela vai até o versículo... Vai falar que Deus ele se preocupa com a criação, tá? Aí vai falar um pouco sobre as constelações, sobre as nuvens. Ela vai até o versículo 32. Vamos ler, então, do 29 ao 32. Só para a gente ter essa compreensão. De que ventre procedeu o gelo e quem gerou a geada do céu? Como debaixo de pedra as águas se endurecem e a superfície do abismo se congela. Ou poderás tu ajuntar as delícias das 7 estrelas ou solar os cordéis do Orion? Ou produzir as constelações a seu tempo e guiar a ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus
Ou podes estabelecer o domínio deles sobre a terra? Ou podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra? Ou mandarás aos raios para que saiam e te digam: eis-nos aqui? Quem pôs a sabedoria no íntimo, ou quem deu à mente o entendimento? Quem numerará as nuvens com sabedoria? Ou os odres dos céus, quem os esvaziará? Quando se funde o pó numa massa e se apegam os torrões uns aos outros, porventura caçarás tu presa para a leoa, ou saciarás a fome dos leões, dos filhos dos leões? Quando se agacham nos covis e estão à espreita nas covas, quem prepara, vou ler até o fim, tá? Quem prepara aos corvos o seu alimento, quando seus filhotes gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? Bem, eu já expliquei essa questão da metáfora do ventre, né? Aqui, a partir do versículo 33, ele vai falar de novo sobre a metáfora da criação. Ele vai repetir, na verdade, tudo que eu já falei, tá? Então, o 33, ó. Ele vai falar sobre as estações do ano, que a gente já falou. No 34, ele vai falar novamente sobre a formação das nuvens e das águas, que a gente já falou. O 35, sobre os relâmpagos, que a gente já falou. O 36 é sobre o corpo humano, que Jó ele não tinha conhecimento de fisiologia ou psicologia para falar sobre DNA, corpo humano, como nós somos formados e etc., para questionar Deus. O 37, ele fala novamente sobre as nuvens, sobre essa questão das águas. Vocês veem que essa questão das águas é de fato um mistério. O 38, ele fala sobre poeira, ressecamento, umidade, minerais, pedras preciosas e joias, que são coisas, assim, inimagináveis para o conhecimento da época, que hoje elas têm muito valor e continuam sendo insuperáveis, né? Questão só da natureza. Eu fico vendo uns vídeos na internet sobre pedras, eu acho incrível. E aqui, ó, no 39, no 38, ele vai falar sobre os animais. É muito interessante essa parte dos animais, porque Deus ele cuida tanto de nós como dos animais. E os animais, eles têm conhecimento para viver nos habitats. Quando a gente fala do deserto, tem animais próprios que vivem no deserto, animais que vivem no gelo, animais que vivem em todos os climas, e eles têm inteligência suficiente para sobreviver. Porque da mesma forma que Deus ele dá alimento aos animais, ele também nos dá os alimentos, né? Tanto que eu achei interessante é uma questão. O urso polar ele pode sentir o cheiro da presa dele mesmo no gelo. E o gelo a gente não tem um olfato muito aguçado a respeito disso. E ele vai terminar falando sobre a inteligência do corvo no versículo 41, que Deus ele cuida do homem como ele cuida dos animais e que já ele não tinha conhecimento sobre todos esses animais. Talvez o corvo ele tenha sido escolhido para servir de ilustração por causa do seu apetite voraz, acima da maioria das outras aves. Ele grita continuamente e seu grito é de fome. Então, é para falar que Deus ele está no controle de tudo e ele nos alimenta. Desculpa, gente, eu estendi demais. Desculpa. É que é um capítulo bem chatinho, assim, mas que existe algum significado quando você vai estudar ele no seu inteirinho, assim. E é isso. Vocês querem continuar ou deixar o próximo capítulo para semana que vem, que deu 9 horas, né? Desculpa, eu vi o horário agora. Não, eu acho melhor deixar para semana que vem, porque
Aí a O gente meu também resume tem um porque pouco, não é assim extenso, mas assim, também tem bastante coisinha chata para falar, né? sim, é verdade. Vamos deixar Mas então para deu semana para que vem. entender muito bem, compreender, viu? Parabéns, Muito bom. Nara. Foi Sim, horrível. foi muito bem explicado. Foi prolixo. Tô parecendo Eliu. Olha, será que eu vou chegar nesse nível? Vai. Gostei, Janara. Mas vai dar, gostei. porque ó, semana que vem a gente faz o 39 e o 40, e na outra semana ficou só o 42, aí dá para fazer o 41 e o 42, que o 42 é mais gostosinho, que é o final, né? É o melhor de todos. Acho Então, acho que semana dá. que vem fica a Rose e você, né? Que você que ia fazer o 40. Fica eu e a Rose. Pra mim tá ótimo. Tá bom. Tá certo? Aí eu atualizo lá no grupo. É uma coisa assim que, conforme a gente vai estudando e a gente vai pesquisando e vai olhando, né, as referências, uma referência aqui, outra ali, então Deus vai mostrando mais coisas, né? Aí vai vindo mais e mais e mais, aí você começa a fazer a comparação para entender melhor, né? Que eu fiquei vendo essas questões da natureza, dos textos, da parte antiga e da parte nova. Eu fiquei, gente, se você só lê isso aqui no puro, você não entende nada, né? Eu li e não entendi. Eu falei, o que Deus quer falar aqui para Jó, né? Por que aí quando você vai na fonte histórica, aí você começa a ter algum discernimento, não todo, né? Porque eu acho o livro de Jó muito difícil. Essa questão dele ser poético, né? Eu acho complicadinho. Não, eu acredito que seja mais fácil, que nem eu estava pesquisando aqui, aí as comparações, né, do livro de Jó com os dias atuais, né, aonde a gente encontra, então assim, de repente a gente entende uma parte, mas trazendo para a atualidade, aí é mais fácil de compreender. Então assim, são leques que vai se abrindo. Aí quando você vai ver, se aprofundou assim de uma tal maneira, né? Mas é bom, muito bom. Sim, e como eu não tinha me preparado, né? Eu não sabia. Eu vi era 6:30 da tarde, então foi bagunçado. Desculpa, gente. Não, então, eu estava bem vendo. bagunçado, não. Foi bem explicadinho, foi ótimo. Foi mesmo, ó. Eu comecei a fazer a pesquisa hoje de manhã, né? Na escola, quando eu tive um tempo, eu comecei a pesquisar e olhar. Aí depois, aquela hora da tarde que você colocou, que eu perguntei para você, eu falei assim, será que eu estou errada? O que tem? Aí eu já fui pesquisar, já fui pegar as referências, aí já veio outras coisas. Aí, então, assim, coisas que vai se estendendo, mas é bom o estudo bom é esse, né? Que você se aprofunda, você conhece, você faz comparações, porque senão, se você não fizer isso, você não consegue entender. Não, eu achei bem difícil esse capítulo, achei ele chatinho, na verdade. Não, mas você explicou bem explicadinho, gostei, viu? Parabéns. Ai, obrigada. Parabéns. A professora vai se orgulhar dos alunos dela, viu? A professora vai dar colocar nota você 10 como para professora alunos. substituta. Toda vez que a Pois é. Olha, professora for passear, você já fica no aguarde, na fila. A professora, ela vai Essa é muito ficar tão polêmica pra feliz, isso. porque ela sabe que ela pode contar. é verdade, é verdade. E assim, a gente. Não é assim todo mundo, né, que tem essa habilidade. Né? É verdade. E também Eu nem mesmo todo não mundo tenho, vou ter que gosta de estar pedir aqui toda ajuda para a segunda-feira, né, universitária fazendo. pastora. Mas Então, é uma coisa que, assim, a gente acredito que com esses estudos, com esse aprofundamento, a gente se sente preparada realmente, né? E tem que ser assim mesmo. Vamos supor, na falta de um, o outro vai, né? Porque, assim, dá continuidade, né? Não pode parar. Sim. aí, como né, Eu de vez acho em que quando a depois gente da Rose nós conversando, a vamos ficar em Silvana dúvida. fala, Nós né? vamos ter que fazer uma enquete quem vai ser a substituta 1 e a substituta 2.
Eu acho Então, a Silvana importante de sempre tudo fala isso isso é que a daí, gente, né, né? Que aprende essa sobre a aula também dá esse prosperidade, né? suporte para na ausência dela, é como está acontecendo hoje, entendeu? Uhum. Verdade. Já tem um preparo, né? Sim, E isso daí, para ela, a hora que ela souber, para ela vai ser muito gratificante. O feedback positivo. ai, que bom, Verdade. porque eu achei que estava horrível. Ninguém falava nada, Ó, ninguém só vai interagia. Eu ter o falava, meu contrário, viu? Que ela Deus. gosta de viajar, é capaz dela já arrumar outra viagem. Ai, agora eu posso viajar sossegado Agora e ela colocar pode essa monte de viajar viagem em sossegada. ordem. Ela vai falar assim, as aulas não vão parar, quer dizer que eu vou viajar, elas vão estudar, vão dar Vai aula dar aula. e o negócio vai fluir. Verdade. Verdade. Ai, mas que eu bom, gente. agradeço, né? Que Que Deus bom. abençoe. Quem vai Amém. fazer a Mais e oração mais, cada final é a uma de pastora, nós. né? Que Deus abençoe cada uma de nós, nos Amém. capacite mais e mais para todos, né? Porque a gente é operário da obra de Deus. Somos operários da obra de Deus. E nós temos que estar habilitados para a hora que for necessário, né? A gente se apresentar, Verdade. né? Sim. Independente de quem tem mais habilidade, quem tem menos, né? Aí Deus não coloca as importa. palavras na nossa boca. Importa é a disposição da pessoa, tá? E da pessoa fazer, né? Com amor. Verdade. É isso daí. Né, missionária? Tá comendo a unha por quê? Não, estou pensando, ouvindo vocês falar, né? É muito bom, né? Ouvir, aprender. A gente gostaria de guardar tudo, assim, sabe? Né? Mas na hora que muitas vezes a gente ouve aqui tudo que ela falou, mas vai ter momento ali de pregação, de pessoas falando que vai vir tudinho, né? O que está certo, o que não está. Amém. Né? Não é verdade? Na profundidade, né? Isso é que é importante. Muito bom, muito bom. Confirma, né? A Abençoada a aula. palavra, ela confirma, né? Ela Muito confirma tudo. abençoado, parabéns para nossas professora, né? Substituta. Que Deus Desculpa, abençoe Rô, você se você, preparou, né? Cada acabou não dia. dando tempo. Ah, mas é bom, aí dá tempo de estudar mais ainda, filha. Agora, Verdade. ó, né? Vamos orar então e encerrar? Vocês querem Vamos. encerrar ou querem continuar? Não, vamos Não, encerrar. vamos encerrar. Sim, o pastor Fazer tá alguma com coisa meu para pé comer encerrado. ainda. Tá frio demais. Eu vou ter que me ausentar. Se vocês forem continuar, eu vou ter que me Não. ausentar, Encerra, pastora, ora. Vamos orar. tá? Então vamos agradecer a Deus, né? Sim, Senhor Jesus. Deus e Pai, nós queremos Sim, te Pai, agradecer, obrigada, Senhor, meu por Deus, este momento. Pai. Sim, Deus Todo-Poderoso, muito Jesus, obrigado, Senhor. Senhor. Oh, pela Por vida esse da estudo, Entianara, meu Deus, Pai, que foi Pai. usada nesta Que o noite Senhor te para esta abençoe, aula. Senhor. Também, Senhor, pela vida da Rose, que meu também Deus, já em está se nome de preparando, Jesus, Senhor. Te pedimos ter Espírito com Santo ela, de abre Deus. mesmo, Senhor, o Sim, meu entendimento Deus. e dá revelação para ela, Senhor, Sim, de meu tudo Deus. aquilo, Sim, Senhor, que o Senhor amado, tem Deus para Santo, maravilhoso. falar, para mostrar, Sim, Senhor, e para sim, usar-nos, Pai. Em sim, nome de em Jesus, nome também de ser Jesus. lá com a nossa professora, Silvânia, Sim, Pai, abençoa, vai de continua encontro, abençoando meu ela no Deus, trabalho, abençoe Pai, poderosamente, Senhor. no passeio, né? Não trabalha no passeio, que é um direito de todo trabalhador sair e tirar uns dias de férias, que o Senhor É seja verdade, com ela e com Senhor. as amigas dela. Sim, meu Deus. Guarda Também, o Senhor, Deus. juntamente com a minha Em irmã, nome eu de quero Jesus. apresentar amanhã o encerramento da festividade. Sim, meu Santo Deus. Deus, de poder te agradecer, Senhor, pelos cultos passados que foram bênçãos, Senhor. Muito obrigado e temos certeza que amanhã encerraremos com chave de ouro. Que a tua presença, Senhor, seja marcante todo o tempo, Pai. Oh, nas nossas vidas, Senhor, na igreja, grande Deus, derramando o teu poder e a tua glória. Aleluia, glória a Deus. Seja uma noite abençoada para cada uma de nós, Pai. E nós te agradecemos por tudo, por esse aprendizado, Senhor, desta noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Amém. Deus. Glória Boa noite, irmã. a Jesus. Deus Então, abençoe. até Tchau, gente. segunda. Boa noite. Deus abençoe. Até segunda para boa noite umas pra